O estudo que haveremos de receber nessa manhã e aprender com os ensinamentos, né, que o pastor João preparou e irá ministrar aos nossos corações, tem a ver com esse texto que nós lemos, né? Tem a ver com esse texto. Porque o estudo irá tratar do racismo dentro da perspectiva bíblica, né? Dentro de uma... E como considerações introdutórias, porque ele é um tema bastante vasto e que hoje o pastor João vai iniciar a introdução desse estudo nesse tema, né? O racismo dentro da perspectiva bíblica, né? Porque existe um plano muito mais abrangente dentro disso. Então hoje nós teremos a oportunidade de tratar desse tema, estudarmos esse tema, mas dentro de uma perspectiva bíblica, né? Vamos orar nesse momento, né? Suplicando a Deus que fale conosco e que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, né? E nos mostrar o que Ele tem a nos revelar a respeito desse tema. Oremos. Senhor maravilhoso, Deus de graça e de bondade, bendito seja o nome do Senhor, porque aprove ao Senhor vivermos esse tempo em que estamos, ó Pai, e no meio dele podermos perceber a Tua mão, o Teu cuidado, as Tuas misericórdias e também, Senhor, podermos nos debruçarmos sobre a Tua palavra, estudar a Tua palavra e conhecermos o que o Senhor pensa a respeito disso, desse tema, em relação à acepção que os seres humanos fazem entre um e o outro, entre, ó Deus, cor, raça, etnias, né? E tantas outras situações que está, ó Deus, envolta dentro desse contexto, que é, ó Deus, a acepção de pessoas pelo racismo em suas diversas facetas. Que o Senhor, ó Deus, nos mostre, ó Pai, o que o Senhor pensa a esse respeito e que está revelado na Tua palavra. Que o Senhor nos dê compreensão, que o Senhor nos ajude, ó Deus, e nos livre de agirmos, ó Deus, com a acepção de pessoas, conforme a Tua palavra condena pela ministração do apóstolo Tiago. Que isso, ó Deus, possa, ó Deus, trabalhar em nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, ministrar os nossos corações. Que nós tenhamos, ó Deus, em alta consideração e estima o nosso irmão, o nosso próximo, porque ele é a imagem e semelhança Tua, como a Tua palavra assim nos diz. Nos ilumine e nos dê graça, para que possamos andar em conformidade a tudo aquilo que haveremos de aprender nessa manhã. Em o nome de Jesus é que nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Muito bem, meus irmãos, graça e paz. É uma satisfação muito grande poder estar de volta, ainda com a voz um pouco fraca, sei lá se esse é o termo, né? Mas fui acometida aí de uma amidalite aguda, tá bom? Uma infecção forte na garganta, em linhas gerais aí. E do ponto de vista medicamentoso já estou bem melhor do que eu estava, tomando todos os remédios, tem que aguardar mesmo. Como a inflamação fica muito próximo da prega vocal, essa é a razão por que acaba a voz sendo afetada. Ao eliminar a inflamação, a tendência é que a voz volte, tá bom? Então, de maneira que peço oração ainda pelos irmãos. Obrigado, doutor Vande, por toda a contribuição aí, toda a atenção dada. Também, vamos ver se a voz voltar. Isso bagunçou a minha agenda, tá? Não estava previsto aí no meu programa ficar doente agora, né? Eu estava esperando, podia ficar doente mais 2, 3 semanas depois do final do semestre, tá bom? Paciência, a gente não mede essas coisas, de maneira que me atrapalhou a agenda. Atrapalhou, num certo sentido, de final de semestre do seminário, tanto quanto da igreja, tá? E como das aulas que eu dou na CB. De tal maneira que eu vou
cancelei todas as minhas atividades, peço ainda um pouco de paciência. Eventualmente a minha voz voltando, eu já cancelei todas as atividades dessa semana, tinha um módulo para dar, não dei lá para Cuiabá, mas eu tenho um outro módulo que, se der certo, eu consigo dar, se a voz voltar, que é Entendendo Doenças Mentais Graves. É um módulo que é para o Brasil inteiro, pela nossa pós-graduação em saúde mental, tá bom? Entender ali como é que lida com a psicose, o que é isso na verdade, o que é neurose, o que não só a psicose, neurose, o transtorno bipolar, o que é a esquizofrenia e assim por diante, tá? Então são conceitos muito importantes. Se eu conseguir ter voz, eu dou aula. E aí, por conta disso, eu atrapalhei algumas visitas que eu precisava fazer aos membros da igreja. Me reporto a vocês agora. Então, de maneira que eu peço, me dá mais uma semana, em tese, né, para eu imaginar que isso aqui vai melhorar. Caso a voz volte para eu dar essa semana de pós, aí eu consigo na outra semana atualizar aí as minhas visitas, tá certo? Só para você ter uma ideia, eu já estou mais de 15 dias. No primeiro dia, a médica perguntou para mim quantos dias de atestado eu queria. Eu disse a ela, me dá só de hoje, da segunda-feira, para eu entregar no seminário, porque eu imaginei que na terça-feira eu estava melhor. Eu jamais imaginei que ia demorar tanto tempo assim, tá certo? Mas de maneira que eu vou aqui tentar, estou dando um panorama geral para você entender que pé que está isso hoje. Continue orando por mim, me dá mais um tempo até eu me recuperar, tá? Nós vamos estudar hoje eu vou continuar aquele tema, Deus vê além das nossas máscaras, mas antes disso, eu queria dar uma palhinha introdutória sobre racismo, uma perspectiva bíblica, obviamente, dadas as circunstâncias que todos nós estamos vivendo em sociedade, tá certo? Aumenta aí, eu preciso que você me ajude e eu tento te ajudar. Vou tentar falar aí 40, 50 minutos, tá bom? E você preste atenção, aumenta aí o volume da TV para que a gente tenha um tempo produtivo aqui de leitura da palavra. Lembrando que hoje à noite, o presbítero já deve ter dado o recado, né? Mas a gente deve ter a nossa ceia. Então prepara os elementos para estarmos juntos logo depois, tá bom? Vamos orar mais uma vez e pedir a bênção de Deus sobre esse momento debruçado na sua palavra. Pai, obrigado por este momento, louvado seja o teu nome. Declaramos que a nossa vida é tua, o nosso corpo é teu, a nossa voz é tua, a nossa mente é do Senhor, o nosso coração também. Pedimos que, diferentemente do homem de Belial, que se utiliza de todas as partes do corpo para infringir a tua palavra, a tua lei e ir contra ti, queremos, na verdade, ser como teu filho Jesus, onde todo o nosso corpo deve ser devotado e debruçado em prol de nos aproximarmos de ti e ajudarmos os teus filhos a fazerem o mesmo. Dá-nos dessa graça, Deus, para que consigamos fazer isso conosco mesmos e dessa forma saibamos, de alguma maneira, ajudar o nosso irmão a entrar e a vencer cada batalha que nós, por experiência própria, também temos travado na tua presença. Fica conosco nesse momento de estudarmos a tua palavra, para que, em nome de Jesus, sejamos desafiados, instruídos e direcionados por ela. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O racismo é um pecado, isso não há nenhuma dificuldade e nenhum constrangimento nesse sentido de tentar afirmar como igreja que o racismo é um rompimento da lei de Deus,
como são vários outros rompimentos. É triste, é lamentável que tenha acontecido isso com George Floyd, como eu também postei nas minhas redes de outros, desrespeitando, sempre tentando se colocar como superior sobre a vida do outro. E a gente vê esse racismo que já é endêmico, já uma situação absolutamente enraizada, não só na sociedade americana, e que mutatis mutandis, de alguma forma, nós somos também diretamente influenciados. Só para você ter uma noção, o Brasil foi o último país, por pressão da Inglaterra, vai vendo, hein? Porque a Inglaterra também cometeu alguns abusos na sua expansão territorial. Mas ela forçou, na verdade, o Brasil a parar com o tráfico de escravos, em detrimento, ou na sua maior parte, em tráfico das pessoas de cor negra. Okay? Então, o racismo é absolutamente lamentável, condenável, tá certo? E é uma das tentativas de romper ou de agredir visivelmente a dignidade humana que existe exclusivamente ou pontualmente no ser humano. E é sobre esse guarda-chuva da dignidade humana que cada um de nós deve prestar atenção, como há várias tentativas de agredir e diminuir a dignidade existente no ser humano, entre elas o racismo. Onde é que está atrelada a dignidade humana? Isso aqui é totalmente essencial, a ponto de, quando me refiro a algo essencial, eu me refiro a algo que, se algo deixar de ter, algo deixa de ser algo. Por exemplo, H2O são dois elementos para que água seja água. Se você tira qualquer um dos dois elementos, a água deixa de ser água. Logo, H2O são dois elementos essenciais para que a água continue sendo água. O pecado, ele não é obrigatoriamente essencial no ser humano. Porque se essencial no ser humano ele fosse, não haveria razão de lutar para tentar tirar aquilo que faz parte ou faria parte da natureza do ser humano. Só há uma tentativa de lutar por isso, é porque houve em algum momento na história do ser humano em que ele não foi assim, e haverá um outro momento em que ele também não existirá sem ser do jeito que é hoje, na história como nós a conhecemos. Então o pecado e seus braços, eles não são essenciais no ser humano. É por essa razão que só os cristãos, diga-se de passagem, podem lutar de maneira correta contra o racismo. Porque ele não é, no rompimento da dignidade humana, ele não é essencial à vida do ser humano. A dignidade é. Então, a dignidade do ser humano, ela começa onde? Isso é uma pergunta fundamental. Lá em Gênesis, capítulo 1, é uma boa teologia da criação. É óbvio que existem vários braços da teologia da criação, não deu tempo ainda da gente estudar sobre cada um deles, mas neste quesito é aqui que está totalmente fundamentada a dignidade do ser humano. Gênesis capítulo 1 é bem interessante quando Deus cria todas as outras coisas antes do ser humano. Há uma expressão que ela se repete lá no verso 21 até o verso 25, dizendo assim, Deus cria os animais e, segundo as suas espécies, as águas davam, e as aves também segundo as suas espécies. No verso 24,
aparece a terra produzindo répteis e animais segundo a sua espécie. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie. Verso 25. Animais domésticos segundo a sua espécie e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. Então a criação era boa. Só que quando chega no ser humano, aparece uma expressão aqui que ela não aparece antes disso. No verso 26, Deus diz: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Abre aspas, vamos começar aqui já entendendo que não aparece uma preposição e como uma preposição aditiva, como se estivesse adicionando um conceito, ok? Então ele aparece conforme o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso dito, significa que imagem, a expressão imagem e a expressão semelhança são sinônimos e não são adendos como que querendo acrescentar características diferentes na vida do ser humano. Não. São sinônimos, por isso que ele coloca: criamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ok? E isso é dito só a respeito do ser humano. Então aqui está atrelada a imagem de Deus na criação do homem, onde a gente percebe os desdobramentos dessa imagem em vários quesitos para a gente entender o que é essa imagem. Mas por enquanto basta, eu não tenho voz para explicar tudo agora, mas por enquanto é importante, mas é muito importante isso. Mas não para a construção da nossa argumentação, ela é desnecessária, os desdobramentos aqui, tá? Do que seria essa imagem ou essa semelhança. Não aparece nenhum texto na Bíblia tratando o homem como a nossa imagem e semelhança. Nenhum texto. É porque eles são sinônimos, ok? Então, até inclusive existe desdobramentos nisso no casamento, onde a gente percebe a Trindade literalmente se manifestando na criação do casamento, tá? Em outro momento, a hora que eu melhorar, eu explico esse aspecto, que é muito importante para entendermos o que é o casamento, deste ponto de vista da sua origem, da dignidade humana, tá? Mas nesse caso, então, essa expressão está clara que existe alguma coisa no homem, que não existe, homem e mulher, que não existe em nenhum outro lugar na criação, tá bom? É aqui que está atrelada a dignidade do ser humano, a dignidade no momento da criação. E a dignidade do ser humano diferentemente da dignidade da criação. A criação existe uma dignidade nela também, pois o próprio texto aqui a gente vê que Deus fala no final do verso 25 sobre todas as outras criações que Deus viu que era bom, então não há nada de errado. Por isso que para o nosso entendimento, à luz de uma perspectiva escatológica, não há nenhuma dificuldade em entender que o céu será aqui na terra, já que o que Deus criou é bom. E aquilo que o sacrifício de Jesus Cristo vem tirar são os malefícios do pecado e não a criação. A criação não é fruto do pecado, tá bom? Então, se ela não é fruto do pecado e podia existir uma criação perfeita sem pecado, não há porquê eu pensar num outro momento da existência da sociedade sem pecado que também não seja na face da terra, ok? Dito isso, a gente não percebe essa dignidade em nenhum outro lugar da criação. Deixa eu voltar, isso aqui é muito importante. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Mas a onipresença de Deus é uma habitação diferente em cada um destes lugares. Por exemplo, Deus habita
de uma maneira no reino animal, no reino vegetal e mineral, de um jeito diferente que ele habita no reino animal, de um jeito diferente que ele habita nos seres humanos, descrentes, de um jeito diferente que ele habita nos crentes. Percebe? A despeito disso, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas isso não significa que Ele precise estar em todo lugar da mesma maneira. As pessoas, quando não entendem isso, acabam caindo, por exemplo, em erros já condenados na história da igreja, como um deles é o panteísmo, que é o pan, preposição grega, tudo, todos, teísmo, Deus. Panteísmo, Deus em todo lugar. Então todo panteísta, ele tem que ser naturalista, embora todo naturalista, obviamente, não seja panteísta, porque os cristãos são naturalistas por razões completamente diferentes que os panteístas. Por quê? Porque Deus está presente em todo lugar, mas de maneira diferente, ok? Pega essa mesma argumentação, e isso também vale para a dignidade humana. Então, existe dignidade nos outros aspectos da criação, distintos dos seres humanos, mas o fato de não existir a dignidade existente nos outros lugares diferentes do ser humano, não significa que eles sejam indignos, ok? Porque Deus, todos eles têm origem em Deus, mas Deus faz algo diferente, isso é inegável, isso aqui é absolutamente inquestionável no meio da cristandade, a dignidade que existe do ser humano em relação aos demais aspectos da criação e no tocante a essa expressão criado à sua imagem conforme a sua semelhança, ok? Isso é tão sério que a pergunta que a gente faz agora a gente entende então que existe uma dignidade no ser humano na criação. Os desdobramentos dessa dignidade, não dá tempo de ver agora, até daria, mas eu não tenho voz para isso, tá? Quando eu tiver, eu falo. Que são aspectos, por exemplo, da Trindade se manifestando no casamento, é bem interessante, da Trindade se manifestando nos filhos e assim por diante, tá? Vencendo aquela célere dicotomia tensa que existe na tentativa de um exercício de uma filosofia não redimida entre o uno e o diverso. Ok? Eu sei da discussão e a resposta a gente encontra ali. Eu nem abri a discussão agora, só estou mostrando que eu sei e que isso é muito importante para os cristãos. Fecha aspas aqui. Então, dito isso, essa indisputabilidade desse lugar do ser humano ser digno, de ter uma dignidade diferente de todos os ambientes da criação, porque ele é a imagem ou conforme a semelhança de Deus. A pergunta então, se a queda faz com que o ser humano perca aquilo que ele tinha. Logo, mais uma vez, entra aquela argumentação se a imagem ou semelhança, elas são aspectos essenciais no ser humano. Então, isso aqui, embora tenha alguns que tentem argumentar, mas é totalmente falível de fundamentação bíblica, eu mostro. Por quê? Porque depois da queda, embora houvesse uma afetação do pecado na vida do ser humano, ainda há, né, uma afetação, ela não foi afetada o suficiente a ponto de entendermos que o descrente na queda perdeu a sua imagem e semelhança e depois ele voltaria numa suposta conversão a ter novamente a sua imagem ou semelhança. Não. Mesmo na queda, o ser humano caído, a despeito da sua conversão ou não, ele ainda é identificado como alguém que carrega consigo a imagem ou a semelhança. O texto que aparece isso é logo depois da Gênesis 5, só para mostrar capítulo 5, verso 1,
a genealogia de Adão, então Deus cria Adão e Eva à sua imagem, e aí Deus criou o homem à semelhança de Deus, fez homem e mulher. Verso 3, vive Adão e Eva e cria um filho à sua semelhança. Então Deus cria o homem à sua semelhança e o ser humano agora cria outro ser humano à luz dessa mesma semelhança. Então a semelhança de Deus ela vai sendo transmitida na criação para os seres humanos. Tá? Em Gênesis 9, abra lá, é bem interessante porque é a menção, é a primeira menção que faz depois da queda, para mostrar que mesmo o ser humano caído, ele ainda é a semelhança de Deus. Aqui seria o lugar, se a queda tivesse eliminado a semelhança de Deus, aqui seria o lugar, depois da queda, para demonstrar que o ser humano não teria essa imagem ou semelhança. Gênesis capítulo 9, quando ele dá diversas orientações de como eles devem se colocar depois do dilúvio, diz o verso 6, está falando da carne sendo introduzida na dieta alimentar, mas quem tocar na vida do ser humano e matá-lo deve morrer. Por quê? Porque ele carrega consigo uma dignidade muito grande, que não se encontra em outro lugar. Gênesis capítulo 9, verso 6 diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isso aqui também, no meio do cristianismo, é indisputável o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus e depois da queda ele ainda continua sendo chamado à imagem de Deus. E é essa dignidade que está atrelada ao ser humano e a nenhum outro lugar da criação que faz com que haja uma dignidade de tal nível que se alguém tirar a vida do homem, ele tem que morrer. Porque não há outra maneira de trazer ou de aplicar a lei da restituição, que é a ética que é aplicada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, você perdeu um boi, devolve 2, perdeu um cavalo, devolve 3, roubou dinheiro, devolve 3 vezes mais e assim por diante. No Novo Testamento, a Bíblia fala de Zaqueu, quando ele diz, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Primeiro que ninguém estava perguntando se ele roubou. Segundo, que se ele tivesse roubado e fosse numa ética de restauração, as pessoas diriam, está perdoado e está resolvido. Devolva, o dinheiro não é seu. Você precisa restituir. Então, infelizmente, eu estou abrindo parênteses aqui, é claro, né? Uma ética utilizada na sociedade atual que não funciona quando ela é manca, se manifesta manca, quando ela ignora o aspecto da restituição como valor que traria equilíbrio à aplicação da justiça. A gente sempre pensa no ofensor, a gente sempre pensa naquele que ofendeu, em ser restaurado, e deixamos de olhar naquele que foi ofendido e precisa ser restituído. Então, a restauração de quem ofende, ela acontece quando a restituição de quem foi tirado é devolvido. Ok? Nem vou falar como é que isso vai ter desdobramentos incríveis exclusivamente na ética cristã. Fecha aspas, mas o meu ponto aqui é que o homem foi criado à imagem de Deus, é nisso que está atrelada a sua dignidade. Logo depois, então, da queda, mesmo sendo um ser humano caído, ele ainda é chamado de alguém criado segundo a semelhança de Deus, a tal ponto de que se alguém o ferisse, no caso um animal, ele deveria ser morto. Isso é tão sério que no Antigo Testamento a Bíblia diz que se alguém der um susto em uma mulher grávida de propósito e essa mulher grávida perder uma criança que é a imagem de Deus, a pessoa que assustou tem que morrer. Por quê?
porque quem está dentro do ventre é a imagem de Deus. E é tão sério e a dignidade é tão grande que a única maneira, ainda que não plenamente, de trazer algum tipo de equilíbrio ao prejuízo estabelecido é uma vida por uma vida. Então, quando eu passo do lado de mulher grávida, a primeira coisa que eu faço é, por gentileza, pode passar, eu estou fora, não toque em mulher grávida em hipótese alguma, e se eu ver tocar também vai criar briga comigo, ok? Porque não é, ela é a dignidade de Deus e carrega alguém que também tem uma dignidade bem diferente de todos os outros aspectos da criação que são dignos, mas de uma dignidade diferente, ok? Muito bem, o outro texto que aparece, falando da dignidade do ser humano, está lá em Tiago, abra lá. Tiago, capítulo 3, quando o irmão, meu irmão de Jesus Cristo, vai falar sobre a incoerência existente na vida de pessoas que falam mal de outras pessoas. Olha só que interessante. Então eu não devo falar mal de outras pessoas por uma série de razões. Primeiro, pode ser, se for em verdade, cai fora, né? Depende do que é falar mal. O que falar mal é falar mentira sobre o outro, tá? Ele diz assim, olha só, verso 7, ele faz um arrazoado sobre a língua, trazendo 3 imagens, que em outra hora a gente estuda sobre elas, mas são as imagens de um navio, as imagens de um fogo e a imagem dos animais, né? Aí ele diz assim, verso 7, pois toda espécie de feras, aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, conforme é um dos desdobramentos da imagem de Deus colocada sobre o ser humano lá na criação, o domínio sobre a terra, tá bom? Isso traz aspectos incríveis para a gente falar, por exemplo, de desmatamento ou não, se é possível a gente tirar madeira da terra ou não, e assim por diante, é bem legal. Então, o pessoal vem com argumento de um exercício sustentável na terra, é só olhar para aquilo que seria o aspecto da imagem de Deus no homem, que isso aqui é mais antigo, que isso começa lá, tá? Verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Perceba, abre aspas, não fala feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui não aparece, isso só foi uma tradução aí, vindo da Vulgata, que enfiou um conceito lá que não tem, tá? Então, imagem ou conforme a semelhança são sinônimos. Aqui aparece feitos à semelhança de Deus. E Tiago, então, critica essa postura. A carta de Tiago é o documento mais antigo que nós temos do Novo Testamento, e ela critica veementemente, entre outras coisas, essa postura de dubiedade, uma postura de gente que acaba fazendo aquilo que não deve. E entre as coisas que as pessoas fazem e que não devem, é uma carta ética do Novo Testamento, ele fala que é incoerente essa postura de da mesma boca surgir bênção e maldição. Isso é absolutamente incoerente. Aliás, ele vai até dizer a conclusão do argumento, de uma só boca procede bênção e maldição. Não é conveniente que as coisas sejam dessa forma. Mas por que é que não deve existir, nesta argumentação, essa inconsistência, ou essa incoerência, ou essa dubiedade no uso da língua? Porque Tiago diz que falar mal do outro é
você está falando mal de alguém que é a imagem de Deus. Então existe uma dignidade na vida do ser humano que deveria fazer com que a mim e a você refreássemos os nossos impulsos primeiros pecaminosos de atribuir ao outro aquilo que não lhe cabe. Então perceba que, mais uma vez, além do texto de Gênesis capítulo 9, é o único texto na Bíblia que vai aparecer falando que o homem, depois da queda, também é alguém feito à imagem ou semelhança de Deus. O que significa que é essa dignidade que existe na vida do ser humano, o fato dele ter sido criado à imagem ou semelhança de Deus, isso é muito importante, ok? Ele foi criado assim, em Gênesis capítulo 1, nenhum outro aspecto da criação é dito e atribuído que carrega consigo a imagem ou semelhança de Deus como é feito com o ser humano. Isso tem desdobramentos que não deu tempo de eu falar ainda, tá? Mas está lá. Gênesis 9, o homem caído, ele ainda continua sendo chamado à semelhança de Deus, a tal ponto de que se alguém matá-lo, precisa morrer. Tal é a dignidade que o ser humano tem. Então, em vez de ficar pensando no recolhimento da vida de alguém em nome de um perdão, se fosse assim, Deus não teria matado Jesus Cristo para perdoar a vida de cada um de nós. Lembra, alguém tem que morrer, irmão. E no Novo Testamento também é atribuído ao ser humano a base de uma crítica de Tiago, a inconsistência humana de falar mal um do outro. Não deve ser assim. Quer dizer, eu não posso nem matar o outro ser humano e eu não posso nem falar mal dele, porque ele carrega consigo a imagem de Deus. Então a pergunta que cabe, que também é indisputável, mas tem gente que faz, é se o ser humano, depois da queda, ele ainda continua sendo a imagem de Deus, que é a base da sua dignidade. Então não há nenhum texto na Bíblia que diga que o ser humano se torna a imagem de Deus, mas a Bíblia fala que ele foi criado assim e permanece sendo assim depois da queda, sendo a imagem de Deus. Então é isso que traz a dignidade para a vida do ser humano, desde a criação, antes da queda, até na criação, depois da queda. Ok? É por essa razão que existe uma dignidade que deve fazer com que haja respeito com o outro, porque ele carrega consigo a imagem de Deus, ele não vai se tornar. Se ele fosse se tornar, significa que em algum momento ele não era. E se isso fosse possível, por isso eu disse para vocês que isso não tem fundamento bíblico, mas se isso fosse possível, então a gente poderia tirar a vida de um ser humano enquanto ele ainda não fosse ser humano, mas não há nenhum momento em que o ser humano não seja ser humano. Na concepção ele é ser humano. Por isso, lutar contra tudo aquilo que fere a dignidade de Deus é responsabilidade dos crentes. Por exemplo, a gente deve lutar porque ferir o ser humano, desrespeitar o ser humano, que é a imagem de Deus, à luz do racismo, isso é pecado. Mas também a gente deve lutar, na mesma coerência de argumentação, contra aqueles que querem ser favoráveis ao aborto. Ora, se nem assustar uma mulher de propósito e ela abortar, eu tenho que pagar com a própria vida, que dirá eu ir lá e matar a vida de um ser humano, ainda que dentro do ventre materno. Lembra que o Floyd, ele não se torna negro depois que ele nasce, ele é negro desde o ventre materno, irmão. Então, corretamente, as pessoas colocam uma expressão que foi um grito dele, que é eu não posso respirar. Eu tenho dito isso aos jovens que corretamente querem se manifestar contra o racismo, desde que seja dentro desse guarda-chuva maior e dentro dessa perspectiva, que corretamente eles querem, e não só eles, mas a nossa igreja, eu não posso respirar. Pois é, mas
quando estava dentro do ventre materno, e uma pessoa, eu não sei se você já assistiu, pega no YouTube que tem imagem, não sei se vai ter estômago para assistir, quando um camarada lá estava com um joelho no pescoço dele, foi um absurdo. E quando alguém vai com uma tesoura no pescoço do outro, e a mesma frase do Floyd dizendo eu não consigo respirar, uma criança também no ventre materno também pode dizer eu não consigo respirar. Então aquele que tem que lutar a favor da dignidade humana de quem já nasceu, precisa, por coerência epistemológica, lutar pela dignidade humana dentro do ventre materno. Porque o ser humano é digno antes de nascer e depois de nascer. Isso é indisputável no meio do cristianismo. Para mim, seria um pensamento amorfo, seria um aborto, uma esquizofrenia intelectual e espiritual, alguém tentar defender a dignidade de um ser humano negro, nascido, e não tentar defender a dignidade de um ser humano não nascido, mas ainda é ser humano. Percebe? Então a dignidade do ser humano não está depois de nascer, está enquanto ele se torna ser humano, que é na concepção. Então os crentes, por definição, eles precisam lutar corretamente contra as injustiças do racismo, contra as injustiças do aborto e contra todas as injustiças de todos aqueles que querem ferir o ser humano na sua dignidade. Porque ele carrega consigo, e isso é essencial nele, a imagem de Deus desde a criação, e depois da queda isso continua. Olha que interessante. A pergunta agora é: existe alguém que tenta dar algum tipo de valor à vida do ser humano desatrelado do aspecto da imagem de Deus? Ora, obviamente que isso há muitas maneiras de argumentar, ok? Mas isso não faz sentido nenhum. Porque se você tira a divindade subsidiando a dignidade humana, o máximo que vai ser é a opinião de um ser humano contra outro ser humano. Então não vai dar certo. Tá? Eu estou resumindo, tem várias maneiras de argumentar aqui. Quando eu voltar eu explico essas maneiras de argumentar. Uma mais simples é que alguém tentou enfiar isso na minha cabeça, uma vez, ou discutindo, né? E eu sei que era por rebeldia a Deus, porque a pessoa tentava dentro da universidade dizer assim, que essa diferença entre humano e não humano foi nós, seres humanos, que inventamos. Que essa diferença ela não existe. E eu perguntei de uma maneira bem simples, por que é que a gente pode comprar, já que a dignidade, segundo essa afirmação, de não humanos e humanos é igual, por que eu posso comprar veneno de barata e não posso comprar veneno de recém-nascido? Não tem explicação, irmão. Ou você vai ter que ser coerente a ponto de afirmar que se passar uma barata, você vai poder dizer mata, 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 e todo mundo vai aplaudir, e se passar um recém-nascido, todo mundo vai poder dizer mata, 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 e todo mundo vai aplaudir. Por que uma barata eu posso pisar e numa criança não? Percebe a diferença? Não adianta inventar moda, irmão. É diferente. Aliás, nem sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz, mas até os ímpios reconhecem isso. Wittgenstein foi um desses que reconheceu que existe uma radical diferença entre humano e não humano, e segundo ele, aqueles que desconsideram a radical diferença entre humano e não humano, eles vivem, isso é a expressão dele, não é minha, tá? Vive como uma mente caída. O cara não consegue nem usar uma outra terminologia que não tem na Bíblia, ok? Então, desprezar a realidade da radical diferença que existe entre humano e não humano é como se tivesse uma mente caída. Ele está correto. Se quiser, eu digo até onde começou essa queda, ok? Então, o ponto é que é impossível. Existe uma diferença entre o humano e o não humano, e que dá uma dignidade completamente diferente, o fato de o ser humano carregar alguma coisa de Deus que a demais natureza digna não carrega. Ok, dito isso, houve alguém na história que esse argumento é pífio, mas tem gente que tenta exercer sua impiedade em cima dele, mas ele não subsiste. Tá? É lamentável, né? Mas teve alguém
É bem interessante isso. Eu estou falando em épocas de 1580, entrando em 1600. É um camarada totalmente singular. O nome dele chama-se João Amós Comênios. João Amós Comênios. Veja que interessante. João Amós Comênios, uma vez eu fui dar uma palestra para professores, teve alguma abençoada que ainda falou que eu estava mentindo, que esse tal de João Amós Comênios nem existe. Ai, desculpe, irmão, mas é triste, né? A pessoa tem que aprender pelo menos pesquisar o nome do cara. Eu estou dando o nome do cara inteiro, velho. Só olhar aí que você acha fácil, tá? Então, João Amós Comênios, para ele foi uma pessoa tão singular, tão à frente de seu tempo, que João Amós Comênios ele é chamado por o rei de um país para reformar todo o ensino daquele país à luz de seus ensinos. João Amós Comênios ele é conhecido como o Galileu da educação. A contribuição que Galileu teria dado para a ciência, de maneira semelhante, João Amós Comênios também teria dado para a educação. João Amós Comênios ele é tão à frente de seu tempo que eu sei que existem outros educadores, né? Celestine Freinet, Maria Montessori, aqui em Brasília eu vi que tem uma escola montessoriana, enfim, Carl Roger, tem outros, tá? Tudo bem. Mas ele foi o primeiro. O Jean Piaget tem uma obra, o marxismo, eu nem disse que é o marxismo, não dá tempo, né? Eu não tenho voz ainda. Mas o marxismo entra no Brasil, na sociedade brasileira, especialmente pelas escolas piagetianas, ou pelo ensino de Piaget. Na verdade, o ensino de Piaget, tem muita escola que se diz piagetiana que não tem nada a ver com Piaget. Você tem que ler Piaget para ver o que ele está falando, que muita escola que esboça ser piagetiana não é, porque estão atribuindo a ele uma coisa que nem ele disse. Tem um livro bem legal aí, está em português, escrito há um tempo atrás, chamado Para Onde Vai a Educação, de Jean Piaget. Eu acho que ele acertou em várias coisas. Uma das coisas que Piaget fala nos 3 etapas no entendimento dele, que primeiro vinha a biologia, para depois vir o social. Ele entende que o conceito de reversibilidade é um conceito que precisa do desenvolvimento biológico. Eu concordo com ele. Quando você explica para uma criança que 3 vezes 5 ela fala 15. Se você perguntar para ela 5 vezes 3, ela diz, eu não aprendi a tabuada do 5. Não tem que enfiar na criança que 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. O dia que ela cai a ficha, você deve estar se lembrando de você, parece que você descobre a América. É impressionante, porque a criança só sabe ir, ela não sabe voltar, ok? Isso é o que ele chama de conceito de reversibilidade. Eu acho que ele está certo. Tem outros conceitos que eu acho que Piaget acertou, tá bom? Mas Piaget fala numa obra publicada pela Unesco de 1980, chamado Trabalhos Selecionados de Piaget, tá bom? Ele fala que ele copia no entendimento dele aquele desenvolvimento por partes do ser humano, ele copia diretamente de João Amós Comênios. Então Piaget claramente fala que a base do que ele tenta desenvolver, ele não tirou dele, ele tira de Comênios. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Piaget falando das suas influências, ok? É óbvio que vou abrir um parênteses, que existe aquilo que Cornélio Van Til vai falar de capital emprestado, porque Jean Piaget está se utilizando de um tipo de conhecimento que dentro da base epistemológica dele não vai caber, que é um conceito lá de João Amós Comênios, beleza? Em apologia a gente vai explorar isso aqui, tá? Mas fecha aspas,
volta para João Amós Comênios, onde eu estou tentando demonstrar para você se houve algum momento em que alguém tentou dar uma dignidade à vida do ser humano desatrelada à criação de Deus ou ao fato de ele carregar consigo, mesmo depois da queda, a imagem de Deus. Então, Jean Piaget, João Amós Comênios, fala que ele é o primeiro que luta pelo direito das mulheres serem educadas, historicamente falando, um dos primeiros que luta. Foi ele que lutou pelo professor pago pelo Estado, porque a escola naquele momento era eminentemente particular, de ensino privado. Ele quem luta pelas crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, se a gente tem hoje as salas especiais, a gente deve isso a João Amós Comênios, porque foi ele quem primeiro lutou por isso, tá? De tal maneira que João Amós Comênios pega de elementos da natureza e tenta aplicar ao ser humano. Então a natureza, o que ela começa, ela termina. O ser humano, o que ele começa, ele tem que terminar. A natureza vai do mais simples para o mais complicado. A gente deve do mais simples ao mais complicado. A natureza respeita fases. Olha aqui, ó. Respeita fases. O ser humano precisa respeitar as fases. É daqui que vem as fases de Jean Piaget, de onde ele está tirando, tá? Então, uma coisa que Jean Piaget fala na sua pansofia, que significa sofia, sabedoria, pan, a preposição grega tudo, todas. Pansofia significa sabedoria para tudo e para todas, ok? Então, por que é que João Amós Comênios dizia que o ser humano, todo ele, homem, mulher, crianças, com dificuldades de aprendizagem e assim por diante, mereciam um atendimento para serem educados. Segundo ele, é porque o ser humano ele é criado à imagem de Deus. Logo, se todos carregam a mesma imagem, todos têm direito aos mesmos direitos. Então, é literalmente os aspectos teológicos de Comênios definindo os aspectos pedagógicos de Comênios. Pegou? Ok, isso é o que ele diz. Essa obra, uma obra chamada Didática Magna, ela tem em português, que é quem historicamente deu origem ao curso de pedagogia. Eu espero que os professores e pedagogos pelo menos leiam Didática Magna. É a obrigação deles, ok? Ele, então, vai dizer que essa obra, quando ela foi publicada na França, tem um camarada chamado Piobetta, que não concorda com os aspectos teológicos definindo os aspectos pedagógicos, e ele manda, na tradução, suprimir o capítulo dos aspectos teológicos influenciando os aspectos pedagógicos. Ora, eu vou ser bem educado, isso é desonestidade, ele não tem direito de fazer isso. A obra não é dele, não foi ele que escreveu. Eu posso discordar em absolutamente tudo do qual uma obra eu vou traduzir, mas meu aspecto é de tradutor. Se eu quiser criticar, traduz e depois você critica o que você traduziu, não tem problema algum. Mas você não pode suprimir como se aquele capítulo não existisse. Isso aí você está viajando, velho. Tá? Fumou uma, só pode, né? Então não está certo. Ele deveria publicar a obra por inteiro na França. Então são as tentativas que existem por aí de tentar demonstrar que existe uma dignidade no ser humano que está desatrelada de Deus. Eu vou dizer para você, não tem como. Não é só eu tentar defender Deus, mas se você tira esse aspecto que é essencial e fundamental, não sobra nada. Não é nem alguma dignidade, não sobra dignidade nenhuma, irmão. É impossível, ok? Então, ou cai tudo, ou tudo se mantém de pé, no que diz respeito à dignidade do ser humano
existente na criação e se mantém mesmo após a queda. É bem interessante, só vou abrir outra aspas aqui, neste aspecto onde o ser humano ainda mantém essa dignidade e que eu disse a você que eu ainda não disse dos aspectos, dos desdobramentos dessa dignidade lá em Gênesis, tá? Mas é aqui que a gente vai discutir, por exemplo, se é possível o ser humano, à luz dessa dignidade, ainda manter uma percepção correta sobre a realidade da qual o ser humano também faz parte, mesmo não sendo convertido. Isso aqui é uma discussão interessante, fundamental para muitas outras aqui, especialmente no uso das ciências sociais ou não, da parte do crente para com o descrente, mas a chave está aqui, tá? Eu vou fechar parênteses, só estou indicando caminhos aqui para as nossas discussões, ok? Então, nesse sentido, existe uma dignidade no ser humano que não tem em nenhum outro lugar. E essa tentativa de Piobeta é fraca. A razão, então, porque todas as pessoas merecem ser respeitadas é porque são imagem de Deus, merecem ser educadas é porque são imagem de Deus, e assim por diante, ok? Onde começou essa falta de respeito com o ser humano? Ela começa logo depois da queda, quando você tem Deus dizendo ao ser humano, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem é essa auxiliadora? É a sua digníssima, sua esposa, uma mulher para um homem, tá? Então, nesse sentido, o que é que nós temos? A dignidade de respeito para com o próximo precisa acontecer e a dignidade de respeito para com o casamento também precisa acontecer. O que acontece logo depois da queda? Caim mata Abel, falhando em respeitar a dignidade do direito à vida do outro, e Lameque casa com duas esposas, falhando no direito de respeitar a dignidade do casamento sendo de um homem para com uma mulher. Assassinato e poligamia são dois conceitos que são montados logo depois da queda para demonstrar que é uma tentativa de ir contra a dignidade humana, ok? Então, nesse sentido, é triste, é lamentável que o racismo seja uma dessas manifestações, mas que certamente a dignidade humana é o chapéu maior, o chapéu ou o fundamento maior de onde vem todos os outros aspectos que devem existir para com a vida do ser humano. Então, desrespeitar o ser humano na sua cor, certamente é uma das maneiras de agredir o ser humano na dignidade que ele tem por ser a imagem de Deus. Desrespeitar o direito à vida do não nascido também é uma das maneiras de desrespeitar a dignidade que ele carrega consigo. E assim por diante, a gente vê várias tentativas de rompimento e de falta de respeito com a dignidade que o outro tem, justamente por carregar consigo algo que a criação inteira não carrega, que é ser a imagem ou a semelhança de Deus. Colossenses capítulo 3, pode abrir lá, é um texto bem interessante do ponto de vista cristão. Eu estou falando do ponto de vista cristão convertido, tá? Isso. Verso 11 diz assim, no qual Paulo está se referindo a quem nós somos em Cristo, ressuscitados, crentes, e aí ele diz assim, no verso 11, no qual não pode haver nem grego nem judeu, nem circuncisão e nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, e nem escravo e nem livre. Cristo, porém, é tudo em todos. É óbvio que ele está fazendo uma menção bem interessante, tentando pegar determinados grupos que estavam trazendo um trabalho pecaminoso à vida da igreja, tentando atribuir, além de Cristo,
algum outro aspecto que pudesse, juntamente com Cristo, o resultado ser a salvação da vida do ser humano. E Paulo diz, não, é só Cristo, porque do ponto de vista de Deus não há diferença entre os seres humanos, não há diferença para a salvação, ok? Porque é essa a discussão de Paulo lá, senão a gente vai misturar tudo, tá? Então, essa tentativa de menosprezo para com o outro, ela não começa no Novo Testamento, ela tem lá em Gênesis, no fato do primeiro assassinato e da primeira poligamia, mas já há aspectos históricos de alguém olhando o outro por cima, com o nariz empinado, que nada mais é o racismo do que isso. Você precisa matar o outro para que você cresça, né? Então há várias tentativas, por exemplo, os assírios consideravam seus deuses superiores a qualquer outra nação. Isso implicava, obviamente, em matar as outras nações. O próprio povo de Israel, no Antigo Testamento, erroneamente, se considerou superior aos outros, onde isso não veio atrelado a uma ética compatível, e aí, só pelo fato de eles dizerem que eles possuíam o templo. Aí até tem uns camaradas que o profeta diz assim, cara, vocês entram no templo e falam assim, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Vocês ficam gritando como se as paredes do templo fossem resolver. Negativo. E aí ele bate duro na falta de ética existente. Então o povo de Israel erroneamente olhava de cima para baixo, porque de fato Deus escolheu o povo de Israel exclusivamente para se revelar ao mundo através dele. Deus não trouxe a revelação dele a mais nenhum outro povo. Ele se revelou ao povo de Israel para que o povo de Israel manifestasse quem Deus era. Só que aí o povo de Israel se achou por causa disso. Obadias, né? É um texto bem interessante, um dos maiores textos do Antigo Testamento, que vai falar de Deus sendo o nosso vingador. Tinha uma turma lá que se achava intocável, por uma expressão que ele diz assim, habitava nas fendas das rochas. Pois Deus disse, se vocês habitam nas fendas das rochas, eu vou alcançar e fazer vocês descer daí. Se vocês habitarem entre as estrelas, eu faço cair a estrela e vocês vão descer daí. Onde vocês estiverem, eu vou chegar junto de vocês. Quer dizer, são expressões absurdas do ponto de vista histórico mais recente. Você tem os holandeses, é muito curioso porque eu fiz um trabalho uma vez no mestrado sobre um texto escrito, que eram palestras escrito por um holandês. E obviamente uma das críticas que a gente podia fazer o que quisesse, uma das críticas que eu apontei foi que no nosso sistema atual que nós temos de referenciamento dentro da academia, aquilo que eu falo que o outro diz, eu tenho que dizer de onde eu estou tirando isso. Porque senão, como é que eu sei que aquilo que você disse, que o outro de fato disse, não é impressão sua? Percebe? Então, do ponto de vista acadêmico, você sabe que a gente tem que referenciar e há várias regras para a gente referenciar isso, tá bom? E isso não acontece nesse livro. Simplesmente o cara vai atribuindo aos outros assim, fulano falou isso, ele nem diz de onde ele tirou e vai falando. Não foi? Esse cara tá maluco? Quem me garante que o que ele está dizendo sobre o fulano está correto? Eu não sei, pode ser percepção falsa dele. Eu perguntei isso para o professor. Professor, eu estou vendo isso corretamente? Porque a impressão que eu tenho é que ele está desprezando, está sendo totalmente soberbo, porque ele está achando que eu tenho que confiar no que ele está falando. Eu não te conheço, bicho, referencia aí, deixa eu procurar. E aí ele disse assim, não, é porque os holandeses se acham a grande contribuição de Deus para a humanidade. Eu estou rindo para não chorar porque é lamentável, né? Mas eu só estou tentando demonstrar para vocês como o racismo ele tem vários braços. O desrespeito com o outro tem vários braços. No caso de Paulo aos Colossenses, ele está falando do judeu, o circunciso e o incircunciso, obviamente porque ele está rebatendo os cerimonialistas
que achavam que à luz de determinadas práticas, como a da circuncisão, alguém poderia ser salvo. É um aspecto cultural, quando ele cita o bárbaro e o cita, obviamente ele está tentando demonstrar que a filosofia daquele tempo não é suficiente para tornar alguém mais salvo. O aspecto social, que ele fala do escravo e livre, é quase como se ele estivesse dizendo: aceitem Onésimo como seu irmão, como um igual entre vocês, a despeito da sua escravidão. Então, isso são demonstrações para a vida de cada um de nós, de que existe um menosprezo das pessoas em relação ao outro. Eu já morei em vários lugares do Brasil, mas você vai achar menosprezo, tristemente, do nordestino, o menosprezo, tristemente, daqueles que são pele rosada, dizendo que quem tem a pele branca não tem a pele no tom certo e quem tem a pele negra foi queimado. Mano, há várias formas. Você tem os do centro-oeste falando dos sulistas, os sulistas falando dos nordestinos. Se você juntar nos Estados Unidos, você pega os imigrantes sendo achincalhados pelos nativos e assim o trem está espalhado. Então você tem inclusive o racismo se manifestando nesse desprezo para com o outro que carrega consigo a imagem de Deus. Ok? Isso é uma vergonha. Eu não sou Boris Casoy não, mas isso é uma vergonha. Isso é lamentável. Mas em Cristo essas coisas não devem existir. A igreja deve ser uma voz profética contra isso. E em Apocalipse, como nós vimos muito bem a leitura do nosso irmão, ali fala que no último dia haverá pessoas de toda tribo, língua, povo ou nação. Demonstrando que Deus criou a todos, Deus pega representativamente pessoas de cada lugar e elas certamente estarão nos céus, junto com todos os redimidos, cantando ao Cordeiro de Deus. Então é uma breve palavra só sobre o racismo, só para fundamentar o frame com que a gente deve analisar essas questões como tantas outras. Então o racismo é um braço do desrespeito que existe para com o ser humano que é a imagem de Deus. O aborto é outro desrespeito que deve existir contra o ser humano que é a imagem de Deus. O adultério é outro desrespeito que deve existir com o ser humano à imagem de Deus. E assim você tem várias maneiras de romper, de tentar romper, né? De ir contra, de agredir esse ser humano que foi feito. Eu nem falar mal não posso, né? Do outro, porque ele carrega consigo a imagem de Deus. Então não é conveniente que essas coisas sejam assim. É isso que deve fundamentar a nossa prática, a dignidade humana. E a dignidade humana se encontra no fato de o homem ser a imagem de Deus e você não encontrar isso em nenhum outro aspecto da criação. Isso deve dirigir a maneira como a igreja deve abordar o assunto do racismo, o assunto do aborto, o assunto de outros preconceitos, do classicismo, do que você quiser, tem vários deles. É dentro desse guarda-chuva maior, desse fundamento, que a gente deve observar isso. Que Deus nos dê graça, nos ajude, como nós vimos, a ter um profundo e tremendo respeito, não só pela criação, mas por toda a criação, especialmente o homem, porque Deus colocou nele alguma coisa que não colocou em lugar nenhum mais. Vamos orar, pedir a graça de Deus, que Ele faça sobre a vida da igreja essa voz profética denunciante do racismo, de todos os outros de respeito, mas uma voz profética apontando uma dignidade e uma valoração existente no ser humano que a gente não encontra em outros lugares pelo mesmo razão ou pelo mesmo fundamento. Tá bom? Vamos orar, pedir que Deus nos dê graça
Da próxima vez eu continuo lá. Deus vê além das nossas máscaras, mas eu queria falar um pouco sobre o racismo. É assim que a gente deve abordar o assunto. Tem mais coisas, mas para frente a gente vai falando, tá bom? Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. O Senhor nos instrui e mostra com tanta clareza a razão pela qual existe uma dignidade em nós. Nos perdoe quando vamos contra ela. Nos perdoe quando não respeitamos essa dignidade em nós e no outro. Nos ajuda a sermos pessoas tementes a Ti, que aprendem a respeitar o ser humano mesmo depois da queda, porque ele carrega consigo essa imagem que faz dele uma pessoa completamente diferente de toda a criação. Obrigado porque o Senhor fez isso conosco, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, porque o que nós te clamamos é que em Cristo possamos, como igreja, como irmãos, como cidadãos celestiais, refletirem essa grandeza existente na vida de todos os seres humanos. Seja conosco nisso, nos faz voz profética de denunciarmos não só o racismo, mas todas as outras coisas que certamente ferem completamente os princípios pelos quais o Senhor criou e estabeleceu o fundamento onde nós deveríamos viver, nos agir e nos tratar. Muito obrigado pela tua palavra. É a nossa oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Até a noite, se Deus quiser. Mais um estudo abençoado, né? Foi muito rico essa palavra que recebemos. A palavra que é uma introdução, como eu disse, né? Que esse tema tem muito conteúdo ainda para que o pastor desenvolva com a igreja, resgatando justamente a perspectiva bíblica sobre a questão do racismo em suas diversas facetas, mas principalmente como o pastor abordou, né? O que está em jogo é a dignidade humana, né? Nós, povo de Deus, temos que lutar contra toda e qualquer espécie de injustiça, seja ela com que cara venha, né? Seja em forma de racismo ou seja em forma de qualquer outra forma em que ela se manifeste. Então, nós somos chamados para viver o evangelho integral, né? Onde a dignidade humana está acima de qualquer outra questão em termos de relacionamento humano, no caso, né? E foi isso que nós vimos nessa abordagem do estudo nessa manhã, né? Louvado seja Deus por esse estudo. Deus abençoe e continue abençoando o pastor João Geraldo e que restaure a saúde dele, né? Vamos orar nesse momento, agradecendo, né, por essa palavra, por esse estudo, né? Pai querido, mais uma vez nós queremos te louvar e te bendizer por esse estudo abençoador que o Senhor trouxe aos nossos corações. Bendito seja o teu nome, ó Deus, por tua palavra, em que, ó Deus, traz exatamente, ó Deus, qual é o que o Senhor tem em mente, ó Deus, em relação aos nossos relacionamentos interpessoais, de como nós devemos tratar o nosso próximo, Pai. Obrigado por tua palavra, porque ela é verdadeira e ela é justa, porque o Senhor é um Deus justo e verdadeiro. O Senhor é um Deus de amor, de bondade e de justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Nos ensine, ó Deus, a andar nos teus caminhos em conformidade com a tua palavra. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas nesse domingo. Abençoe, ó Deus, o restante desse dia e que o Senhor esteja conosco, ó Deus, logo mais durante todo esse dia e que nós possamos estar de volta aqui, ó Deus, em comunhão com a tua igreja, cada um na sua residência, mas nesse momento unidos, ó Deus, para o culto de adoração ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Mais um estudo encerrado e Deus abençoe a sua vida, esteja no aconchego aí da sua casa, da sua família, né? Desfrutando do amor em família. Até a noite, né? Não se esqueça, você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal IPBC Cruzeiro, né? E
esteja às 19 horas, já se prepare para as 19 horas estarmos todos juntos. Às 19h10 iniciaremos o culto de adoração ao Senhor. Então, se prepare e não esqueça, hoje à noite temos a Santa Ceia, todos mundo juntos no caso, ok? Um grande abraço e até a noite.